Onde quer que um soldado seja enviado, ele descobre muito rápido que o perigo não está apenas nos tiros, nas emboscadas ou no inimigo que o observa pela mira. Existe algo mais profundo, algo silencioso, o próprio ambiente. Porque por mais que existam lugares tranquilos no mundo, verdes, amenos, até acolhedores, os militares quase nunca são enviados para esses lugares. Eles vão para onde a terra parece querer engoli-los vivos. Pergunte a qualquer soldado que já pisou no Afeganistão. Eles falam do calor que queima a pele de dia e do frio que corta os ossos à noite. Falam das tempestades de areia que apagam o céu e transformam o mundo em um deserto cego, sufocante, onde até a noção de direção desaparece. E os que estiveram no Iraque? Esses não costumam ter uma única lembrança boa do deserto. Aquele lugar não perdoa ninguém, não oferece sombra, não oferece descanso. Da mesma forma, os fuzileiros que passaram meses no Oriente Médio sabem explicar com detalhes as frustrações de operar em território hostil, o calor que faz a visão tremer, as miragens que enganam a mente, a sensação constante de estar sendo observado e, claro, as criaturas. Escorpiões do tamanho de um braço, serpentes venenosas escondidas em qualquer fresta, e aranhas que mais parecem saídas de pesadelos antigos, pesadelos que talvez a humanidade tenha esquecido, mas o deserto não. Mas mesmo tudo isso não se compara ao que alguns homens juram ter visto. Criaturas que não vivem apenas na areia, mas nas ruínas, nas sombras de templos enterrados, em cavernas que nunca deveriam ter sido abertas. Predadores que, segundo relatos, não caçam apenas pequenos animais. Eles caçam pessoas. Das dunas escaldantes do Oriente Médio até as montanhas silenciosas e esquecidas do Afeganistão, estas são histórias reais. Histórias de soldados que enfrentaram algo que não deveria existir. Algo que a guerra não explica. Algo que a ciência não descreve. Histórias de encontros com horrores inexplicáveis. A névoa que paira diante de você oferece uma escolha: atravessá-la ou escapar. Além dela, existem histórias que desafiam a explicação e vão contra tudo o que sabemos ser real. É um vazio tanto de realidade quanto de impossibilidade, tanto de fato quanto de superstição. Somente você pode discernir no que acreditar ao atravessar o que chamamos de uma névoa de guerra. Afeganistão, 2008. No final da primeira década do século XXI, as forças da coalizão lideradas pelos Estados Unidos encontravam-se profundamente envolvidas na guerra do Afeganistão. Desde a invasão inicial em 2001, milhares de soldados de diversas nações foram destacados para aquele país devastado pela guerra, enfrentando não apenas insurgentes talibã, mas também um dos terrenos mais brutais do planeta. O Afeganistão, um país montanhoso e árido, possui algumas das paisagens mais antigas e inexploradas do mundo. Vales profundos cortados por milênios de erosão, cavernas que se estendem por quilômetros sob a terra e ruínas de civilizações há muito esquecidas. É neste cenário que nossa primeira história se desenrola. Em 2008, um pelotão de Rangers do Exército dos Estados Unidos foi destacado para a província de Kandahar, uma das regiões mais perigosas do país. Sua missão: estabelecer um posto avançado em uma área remota, conhecida por atividade talibã. O pelotão era liderado pelo sargento Marcus Webb, um veterano com 2 pelotões anteriores no Iraque. Webb era conhecido entre seus homens como alguém que não se assustava facilmente, um líder calmo sob pressão que havia visto o pior que o combate tinha a oferecer. Ou assim ele pensava. A equipe de Webb consistia em 12 homens, todos soldados experientes. Eles foram transportados por helicóptero até uma zona de pouso improvisada no meio do deserto afegão, a cerca de 40 quilômetros da base mais próxima. O objetivo era simples: estabelecer observação em uma série de cavernas suspeitas de serem usadas como esconderijo talibã. Durante 3 dias, o pelotão patrulhou a área sem incidentes. As cavernas que investigaram estavam vazias, abandonadas há décadas, talvez séculos. Mas na tarde do 4º dia, tudo mudou. Todos parem! Vocês estão ouvindo isso? Ouvindo o quê, sargento? Exatamente, o silêncio.
Os pássaros pararam de cantar. Sargento, tem algo se movendo ali na entrada daquela caverna. Armas prontas. Mantenham posição. Que diabos é aquilo? Parece pernas saindo da caverna. Mantenham a calma. Não atirem a menos que eu ordene. Meu Deus! Sargento, isso é... Recuem! Recuem agora! Segundo o relatório posteriormente arquivado, o que emergiu daquela caverna não era nenhum insurgente talibã. Não era nenhum animal que qualquer um daqueles soldados experientes já tivesse visto antes. Era uma aranha, mas não qualquer aranha. O sargento Webb descreveria mais tarde a criatura como tendo um corpo do tamanho de um pastor alemão, com 8 pernas que se estendiam por quase 3 metros de diâmetro. Sua coloração era de um marrom arenoso quase translúcido, permitindo que se camuflasse perfeitamente contra a paisagem desértica. O que aconteceu a seguir foi puro caos. A criatura moveu-se com velocidade impossível para algo daquele tamanho. Antes que os soldados pudessem reagir adequadamente, ela havia agarrado o soldado Martinez, derrubando-o no chão com força brutal. Tirem essa coisa de mim! Tirem! Fogo! Fogo nessa coisa! As balas pareciam ter pouco efeito. A carapaça da criatura era incrivelmente dura, fazendo os projéteis ricochetearem como se atingissem metal. Jenkins, em um ato de coragem desesperada, correu até Martinez e começou a golpear a aranha com a coronha de seu rifle. A criatura finalmente soltou Martinez, mas não antes de injetar algo nele através de presas do tamanho de facas de caça. Enfrentando o fogo concentrado de 12 rifles de assalto, a criatura finalmente recuou, movendo-se de volta para a escuridão da caverna em uma velocidade que fez os soldados questionarem se realmente haviam visto o que achavam ter visto. Martinez foi imediatamente evacuado por helicóptero. Ele sobreviveria, mas passaria 2 semanas em coma induzido enquanto os médicos militares lutavam para neutralizar o veneno desconhecido em seu sistema. Quanto ao resto do pelotão, eles estabeleceram um perímetro ao redor da entrada da caverna e esperaram por reforços. Ninguém tinha coragem de entrar lá para confirmar se a criatura ainda estava dentro. Quando unidades adicionais chegaram 12 horas depois, trazendo equipamento de iluminação especializado, eles finalmente se aventuraram na caverna. O que encontraram foi perturbador. A caverna se estendia por centenas de metros para dentro da montanha, suas paredes cobertas por algo que parecia teia de aranha, mas muito mais grossa e resistente. Presa a essas teias havia restos, cabras, cães selvagens e algo que os soldados preferiram não identificar com precisão, mas que possuía vestes humanas ainda presas aos ossos. Da aranha gigante não havia sinal. A caverna possuía múltiplas saídas e a criatura claramente conhecia cada uma delas. O relatório oficial do incidente foi classificado como encontro com fauna local não identificada. Martinez recebeu baixa médica honorável 6 meses depois, ainda sofrendo de tremores periódicos e pesadelos. O sargento Webb, por outro lado, continuou servindo. Mas aqueles que o conheciam diziam que ele nunca mais foi o mesmo. Ele desenvolveu um medo irracional de espaços escuros e confinados. Quando questionado sobre o incidente anos depois, Webb foi direto. Eu enfrentei homens armados com AKs e explosivos. Não tenho medo de combate, mas aquela coisa não era natural. Era como se tivesse inteligência por trás daqueles olhos, como se estivesse nos caçando deliberadamente. Mas será que Webb e seus homens foram os únicos a encontrar tais criaturas no Oriente Médio? A resposta perturbadoramente é não. Iraque, 2004. 4 anos antes do encontro de Webb no Afeganistão, outro grupo de soldados americanos teria um encontro igualmente aterrorizante, desta vez nas ruínas antigas do Iraque. A história vem de um fuzileiro naval chamado David Kowalski, que serviu durante a invasão inicial do Iraque em 2003 e permaneceu durante a subsequente ocupação. Em 2004, a unidade de Kowalski foi designada para proteger uma equipe de arqueólogos que estava documentando ruínas mesopotâmicas antes que fossem potencialmente destruídas pelos combates em curso. As ruínas em questão eram de uma antiga cidade suméria, datando de mais de 4.000 anos. O local incluía várias estruturas parcialmente enterradas e um sistema complexo de túneis subterrâneos.
Os arqueólogos acreditavam que os túneis eram parte de um antigo templo dedicado a alguma divindade esquecida. Eles não faziam ideia de quão certo estavam. Fuzileiro Kowalski, preciso que sua equipe desça conosco. Encontramos algo extraordinário. Com todo respeito, doutor, minha missão é manter perímetro na superfície. Não me sinto confortável com todos nós descendo nesses túneis. Eu entendo sua preocupação, mas preciso de homens armados lá embaixo. As câmaras que descobrimos, elas são extensas. Não sabemos o que mais pode haver lá. Tudo bem, mas levamos rádios e mantemos contato constante com a superfície. Olhem estas inscrições. São cuneiformes, mas em um dialeto que nunca vi antes. E estes símbolos aqui. Doutor, o que é isso na parede? Parece... teia? Impossível. Nada poderia sobreviver aqui por milhares de... Todo mundo quieto. Lanternas apagadas. Kowalski, tem algo grande se movendo ali na frente. Vejo. Parece ter múltiplas pernas. Corram! Segundo Kowalski, o que emergiu da escuridão daquele túnel antigo era algo saído direto da mitologia. Uma aranha massiva, seu corpo segmentado parecendo brilhar levemente na escuridão do túnel, como se absorvesse e refletisse sua própria luz bioiluminescente. Diferente da criatura encontrada por Webb no Afeganistão, esta parecia estar especificamente adaptada para a vida subterrânea. Seus olhos eram praticamente inexistentes, mas suas pernas estavam cobertas por pelos sensoriais longos que tremiam constantemente, detectando cada movimento no ar ao seu redor. O Dr. Hassan foi o último a sair dos túneis. Quando finalmente emergiu, estava pálido e trêmulo, segurando algo em suas mãos. Era uma tabuleta de argila, coberta de inscrições cuneiformes. Semanas depois, após ter a tabuleta traduzida, Hassan compartilhou o conteúdo com Kowalski. O fuzileiro nunca esqueceria as palavras. Nas profundezas sob o templo de Namtar, habitam os servos da deusa. 8 pernas, 8 olhos, tecem as almas dos mortos em suas teias eternas. Os sacerdotes os alimentam com criminosos e infiéis. Que nenhum homem perturbe seu descanso. Namtar, explicou Hassan, era o deus mesopotâmico da morte e das doenças. E aparentemente, os antigos sumérios mantinham algo muito real, guardando seus templos mais sagrados. Depois de ouvir as histórias de Webb e Kowalski, comecei a pesquisar se havia registros históricos ou folclóricos de aracnídeos gigantes no Oriente Médio. O que descobri foi fascinante e perturbador. Em várias culturas da região, desde a antiga Mesopotâmia até tribos beduínas modernas, existem lendas de criaturas chamadas de guardiões das areias ou tecelões do deserto. Estas criaturas são descritas consistentemente como aranhas de tamanho impossível, habitando cavernas profundas e ruínas antigas. Segundo as lendas, elas são territoriais e extremamente agressivas quando perturbadas. Os beduínos que cruzam o deserto há gerações têm rituais específicos para evitar certas áreas. Quando questionados, eles simplesmente dizem que algumas partes do deserto pertencem aos antigos e os vivos não devem incomodar. Um ancião beduíno, quando entrevistado por um jornalista ocidental em 2010, foi mais específico. Os soldados estrangeiros não respeitam as terras proibidas. Eles entram nas cavernas antigas com suas armas e luzes e então descobrem por que nós as evitamos. Mas essas criaturas são reais? Ou são simplesmente lendas perpetuadas por gerações de histórias ao redor de fogueiras no deserto? A resposta pode estar no que a ciência moderna descobriu sobre a evolução dos aracnídeos. Do ponto de vista científico, aranhas do tamanho descrito nestas histórias são consideradas impossíveis. O sistema respiratório dos aracnídeos, baseado em espiráculos que absorvem oxigênio diretamente através de sua carapaça, simplesmente não funcionaria em escala tão grande. Além disso, a estrutura esquelética externa de uma aranha não poderia suportar seu próprio peso se ela crescesse além de um certo tamanho. A física simplesmente não permite. Ou permite. Em 2018, paleontólogos descobriram fósseis de um aracnídeo pré-histórico no norte da China. A criatura, chamada de Megaracne, viveu há aproximadamente 300 milhões de anos e tinha um corpo do tamanho de um cachorro médio. Os cientistas teorizam
que os níveis de oxigênio mais altos na atmosfera pré-histórica da Terra permitiram que artrópodes crescessem muito maiores do que seria possível hoje. Mas e se em algum lugar nas profundezas inexploradas de cavernas antigas, onde o ar pode ter composição diferente, onde a pressão atmosférica é alterada pela profundidade, e se populações isoladas dessas criaturas antigas ainda sobrevivessem? É uma teoria que desafia a ciência convencional, mas também explica os consistentes relatos vindos de soldados, beduínos e até arqueólogos. Síria 2016. Mas nossas histórias não terminam no Afeganistão ou no Iraque. Existe um terceiro relato, mais recente e talvez mais perturbador. Em 2016, durante a Guerra Civil Síria, um grupo de forças especiais britânicas estava operando em território hostil, rastreando células do ISIS. A história foi compartilhada anonimamente em um fórum militar online em 2019, pelo usuário Desert Ghost SAS. Embora não possamos verificar sua autenticidade com certeza, os detalhes fornecidos correspondem a operações conhecidas do SAS na região durante aquele período. A equipe, composta por 6 operadores altamente treinados, estava rastreando um líder ISIS até uma rede de túneis sob uma cidade em ruínas. Alfa 2, posição. Alfa 2 na posição. Tenho visual na entrada do túnel. Sem movimento. Cópia. Preparar a entrada em 30 segundos. Alfa 1, estou vendo algo estranho aqui. As paredes do túnel têm substância branca cobrindo tudo. Define substância branca. Parece teia de aranha, mas muito mais grossa. Alguns fios têm quase 1 centímetro de diâmetro. Mantenham foco na missão. Aranhas não são prioridade. Algo não está certo aqui. Cadê o alvo? Deveria estar. Alpha Tree? Alpha Tree, responda! Meu Deus, tem algo no teto, algo grande. Segundo o Desert Ghost SAS, o que atacou sua equipe naqueles túneis não era ISIS. Era algo muito, muito pior. Ele descreveu a criatura como tendo pelo menos 4 metros de diâmetro, movendo-se pelo teto do túnel com agilidade assustadora. Sua coloração era cinza escuro, quase negra, permitindo que se fundisse perfeitamente com as sombras. O Operador 3, o primeiro a ser atacado, foi puxado para cima com tanta força que seu capacete voou. A criatura o enrolou em teia com velocidade impossível, todo o processo levando menos de 5 segundos. A equipe abriu fogo, mas a criatura já havia desaparecido de volta na escuridão, levando o Operador 3 consigo. Passamos 6 horas procurando por ele, escreveu Desert Ghost SAS. Quando finalmente encontramos o corpo, estava completamente envolvido em teia, suspenso do teto como um casulo. O que quer que aquela coisa tenha injetado nele, agiu rápido. Os médicos disseram que foi paralisia respiratória, mas o corpo dele estava completamente drenado de fluidos. A missão foi oficialmente relatada como KIA por combatentes hostis. Nenhuma menção foi feita à criatura. Eles não querem que ninguém saiba, Desert Ghost SAS concluiu seu post. Porque se as pessoas soubessem o que realmente vive naqueles túneis antigos, ninguém aceitaria missões subterrâneas novamente. Quando colocamos estas 3 histórias lado a lado, Afeganistão 2008, Iraque 2004, Síria 2016, certos padrões emergem. Primeiro, todos os encontros ocorreram em ou próximo a cavernas ou estruturas subterrâneas antigas, lugares que permaneceram intocados por séculos, talvez milênios. Segundo, em todos os casos as criaturas foram descritas como extremamente territoriais e agressivas quando perturbadas. Elas não procuravam os soldados. Os soldados é que entraram em seus territórios. Terceiro, e talvez mais perturbador, todos os sobreviventes relatam uma sensação de inteligência por trás dos ataques. Não eram simplesmente predadores agindo por instinto, mas criaturas que pareciam caçar de forma calculada e estratégica. Webb disse, ela nos observou antes de atacar, escolheu o membro mais fraco do grupo. Kowalski relatou, a forma como ela nos encurralou naquele túnel era como se conhecesse exatamente onde estávamos indo. E Desert Ghost SAS escreveu,
Ela esperou até estarmos no ponto mais estreito do túnel, onde nossos rifles seriam menos efetivos. Isso não foi acaso. Se estas criaturas realmente existem, e os consistentes relatos de múltiplas fontes independentes sugerem que algo está lá fora, então devemos fazer uma pergunta perturbadora. Por quanto tempo elas habitaram estas terras? E quantas mais existem esperando nas profundezas inexploradas? De um ponto de vista científico, aranhas do tamanho descrito nestas histórias desafiam o que sabemos sobre biologia de aracnídeos. Mas a ciência já foi surpreendida antes. O selacanto foi considerado extinto por 65 milhões de anos até ser descoberto vivo em 1938. A lula gigante era considerada mito marítimo até espécimes serem capturados no século XX. Novas espécies são descobertas constantemente, especialmente em regiões remotas e inexploradas. E poucas regiões do mundo são tão inexploradas quanto os vastos sistemas de cavernas sob os desertos do Oriente Médio. Talvez estas criaturas sejam sobreviventes de uma era antiga, adaptadas para ambientes subterrâneos onde as regras normais da biologia não se aplicam da mesma forma. Ou talvez sejam simplesmente lendas, histórias contadas por soldados traumatizados, seu estresse de combate manifestando-se em visões compartilhadas de horrores impossíveis. Pessoalmente, tendo ouvido tantos relatos similares de fontes independentes, tenho dificuldade em simplesmente descartar tudo como ficção. Algo está lá fora. Nas cavernas antigas, nos túneis esquecidos, nas profundezas que a luz do sol nunca alcança. E talvez seja melhor que permaneça lá. E você? Você acredita nessas histórias? Já teve algum encontro inexplicável durante seu serviço?